A escuridão da noite pairava sobre Jerusalém milênios atrás, quando Jesus Cristo, cercado por seus discípulos no Monte das Oliveiras, proferiu palavras que ecoariam através dos séculos, carregadas de um peso profético que só agora, nos nossos dias, começa a ser plenamente compreendido. Ele falava de sinais, de eventos que marcariam o prelúdio de um tempo sem precedentes, um tempo de angústia e de revelação. E entre esses sinais, um em particular, quase esquecido por muitos, emerge hoje com uma clareza assustadora: a figueira. Uma figueira que, para muitos, é apenas uma árvore, mas para os atentos aos oráculos divinos, é um relógio, um marcador de tempo, um aviso silencioso que agora, mais do que nunca, grita seu cumprimento para aqueles que têm ouvidos para ouvir. O que aconteceu com a figueira? E mais importante, o que ela nos diz sobre o tempo em que vivemos? Permaneça conosco até o final, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas uma interpretação, mas a convergência de séculos de história e profecia em um único e inegável evento. A história da figueira, no contexto bíblico, é multifacetada e profundamente simbólica. Ela aparece em diversas passagens, carregada de significados que vão desde a prosperidade e a paz até a esterilidade e o juízo. No Antigo Testamento, a figueira é frequentemente associada à nação de Israel. Sentar-se debaixo da própria videira e da própria figueira era uma imagem de paz e segurança, um ideal de bem-estar nacional prometido por Deus. Reis como Salomão viam seu povo desfrutar dessa prosperidade. Mas assim como a figueira poderia florescer, ela também poderia murchar, simbolizando a infidelidade e a decadência espiritual de Israel. Os profetas, como Jeremias, Oséias e Joel, usaram a imagem da figueira para lamentar a apostasia da nação, a ausência de frutos espirituais e a iminência do juízo divino. A figueira estéril, ou aquela que produzia frutos amargos, tornava-se um alerta, um presságio de desolação e cativeiro. Essa rica tapeçaria de simbolismo não era, contudo, o ponto final do uso profético da figueira. Ela seria resgatada e seu significado intensificado nas palavras do próprio Messias. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, utilizou a figueira de maneiras que, à primeira vista, podem parecer contraditórias, mas que, sob uma análise mais profunda, revelam uma coerência profética impressionante. Lembremos da parábola da figueira estéril, registrada em Lucas 13. Um homem tinha uma figueira em sua vinha, e por 3 anos consecutivos ele veio procurar frutos nela e não encontrou nenhum. Frustrado, ordenou ao vinhateiro que a cortasse, pois estava apenas ocupando a terra. Mas o vinhateiro, com compaixão, suplicou por mais 1 ano, prometendo cavar ao redor dela e adubá-la, na esperança de que viesse a dar frutos. Caso contrário, então sim, seria cortada. Esta parábola é uma representação clara da paciência de Deus com a nação de Israel. Por séculos, Israel foi o povo escolhido, o pomar de Deus, mas frequentemente falhava em produzir os frutos de justiça e obediência esperados. A parábola sugeria que a paciência divina tinha limites e que um juízo estava por vir se não houvesse arrependimento e produção de frutos verdadeiros. Mas o uso mais impactante da figueira por Jesus, aquele que ressoa com a profecia que se cumpre em nossos dias, é encontrado no famoso Sermão do Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Neste sermão, os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos. Jesus, então, descreveu uma série de eventos: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes, perseguições e o amor de muitos se esfriando. Mas em meio a essas descrições sombrias, ele ofereceu um sinal de esperança, um marcador claro para aqueles que estivessem atentos. E aqui reside o cerne do nosso mistério.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 32, 34. Esta é uma das profecias mais debatidas e, ao mesmo tempo, mais claras de Jesus. A figueira que brota, que lança seus primeiros brotos e folhas, é o sinal inequívoco de que o verão está próximo. E o verão, no contexto profético, não é a estação do ano, mas o tempo da colheita, o tempo da consumação, o tempo da volta de Cristo. Mas qual figueira Jesus estava se referindo? E o que significa para ela brotar? Para entender isso, precisamos mergulhar na história e conectar os pontos que a Bíblia e os eventos mundiais nos apresentam. Por quase 2 milênios, a nação de Israel, a figueira simbólica, esteve dispersa entre as nações. Após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., pelas legiões romanas, os judeus foram expulsos de sua terra, vivendo como estrangeiros em praticamente todos os cantos do globo. Foi um período de exílio, de perseguição, de uma existência sem pátria, sem soberania, sem a capacidade de cultivar sua própria vinha e figueira. A figueira estava, por assim dizer, seca, sem folhas, sem frutos, sem vida própria em sua terra natal. Parecia que a promessa de Deus a Abraão de uma terra para seu descendente havia sido esquecida ou anulada. Mas as Escrituras são claras. Deus não abandona suas promessas. Os profetas do Antigo Testamento, como Ezequiel, Isaías e Jeremias, falaram extensivamente sobre o retorno de Israel à sua terra nos últimos dias. Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos, descreve a ressurreição da nação de Israel. Farei vir sobre vós um espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele sobre vós, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta é uma imagem poderosa da restauração de uma nação que parecia morta. E a restauração física, o retorno à terra, seria o primeiro passo para uma restauração espiritual. Então, o que a figueira de Jesus tem a ver com isso? A interpretação mais amplamente aceita e que ganha força com os eventos modernos é que a figueira que brota é a nação de Israel. Seu brotar seria o seu renascimento como nação soberana em sua própria terra após séculos de exílio. E esse evento, meus amigos, não é uma especulação teológica distante, é um fato histórico inegável que ocorreu diante dos olhos do mundo. Em 14 de maio de 1948, em Tel Aviv, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. Após quase 2000 anos de dispersão, de perseguição, de um holocausto que tentou aniquilar o povo judeu, a nação de Israel renasceu. Foi um evento que chocou o mundo, não apenas pela sua significância política, mas pela sua profunda ressonância profética. De repente, a figueira que esteve seca por tanto tempo começou a lançar seus primeiros brotos. Aqueles que observavam os sinais bíblicos imediatamente reconheceram a magnitude do que havia acontecido. A profecia de Jesus, de que a figueira brotaria como um sinal da proximidade de sua vinda, havia encontrado um cumprimento literal e visível. O renascimento de Israel em 1948 foi mais do que um evento político, foi um milagre profético. Nenhuma outra nação na história da humanidade foi dispersa por tanto tempo, sofreu tanto e ainda assim manteve sua identidade, sua cultura e sua língua, para então ser restaurada em sua terra ancestral. É um testemunho vivo da fidelidade de Deus às suas promessas. E a partir de 1948, a figueira não apenas brotou, mas começou a florescer. O deserto se tornou um jardim, a economia floresceu, a tecnologia avançou a passos largos e Israel se tornou uma nação proeminente no cenário global.
apesar de estar cercada por inimigos. Mas a profecia de Jesus não parou no brotar das folhas. Ele disse: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E então, a parte crucial: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A questão da geração é fundamental aqui. Se a figueira que brota é Israel em 1948, então a geração que testemunhou esse evento, ou que vive a partir dele, é a geração que não passará até que todas as coisas profetizadas se cumpram. Esta é uma declaração de urgência, um relógio profético que começou a tic-taquear de forma mais audível a partir de meados do século XX. Desde 1948, não apenas Israel renasceu, mas o mundo tem testemunhado uma aceleração sem precedentes dos outros sinais que Jesus descreveu no Sermão do Monte das Oliveiras. Guerras e rumores de guerras. A história pós-1948 é marcada por conflitos regionais e globais. E a escalada de tensões no Oriente Médio, com Israel no centro, é uma constante. Fomes e terremotos. Continuamos a ver desastres naturais de proporções crescentes e crises alimentares em diversas partes do mundo. Pestes, a recente pandemia global, nos lembrou da vulnerabilidade da humanidade a doenças em escala mundial. O humor de muitos se esfriando. A polarização social, a violência crescente, a decadência moral em muitas sociedades são testemunhos de um esfriamento do amor e da compaixão. Todos esses sinais que Jesus listou parecem estar se intensificando e convergindo de uma maneira que nunca antes foi vista na história. E no centro de tudo, como o sinal mais claro e inegável, está a figueira que brotou, o Estado de Israel. Ele é o epicentro das profecias, o palco onde muitos dos eventos finais se desenrolarão. A Bíblia fala de uma futura invasão de Israel por uma coalizão de nações, Ezequiel 38 e 39, de uma grande tribulação sem precedentes, Mateus 24, e da batalha final do Armagedon. E a existência de Israel como nação soberana é um pré-requisito para o cumprimento dessas profecias. O que tudo isso significa para nós que vivemos nesta geração? Significa que estamos vivendo em tempos profeticamente significativos. Não estamos apenas lendo sobre história antiga, estamos testemunhando a história profética se desenrolar diante dos nossos olhos. A promessa de Jesus de que não passará esta geração carrega um peso imenso. Não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais, especialmente o da figueira, nos indicam que estamos muito próximos do verão, da consumação dos tempos e da volta de Cristo. A profecia da figueira não é para nos amedrontar, mas para nos despertar. É um chamado à vigilância, ao discernimento e à preparação espiritual. Se você tem acompanhado o cenário mundial e sentido que algo maior está acontecendo, saiba que não está sozinho. A Bíblia nos dá as lentes para entender esses eventos. E se você busca aprofundar seu entendimento sobre as profecias bíblicas do fim dos tempos e conectar os pontos entre a palavra de Deus e os acontecimentos atuais, este canal, Liama de La Fé, é o seu lugar. A figueira brotou. Seus ramos estão tenros e suas folhas verdes. O relógio profético está correndo. Aqueles que ignoram esse sinal o fazem por sua própria conta e risco. O convite é para estarmos atentos, para buscarmos a Deus e para vivermos de forma que estejamos prontos para o encontro com o Senhor, a qualquer momento. A figueira é o sinal que Jesus alertou, e ele se cumpriu. Este evento, o renascimento de Israel em 1948, é a peça-chave que desvenda grande parte do mistério escatológico. Ele nos dá uma perspectiva clara de onde estamos na linha do tempo profética. É um lembrete vívido da fidelidade de Deus à sua palavra
e da urgência do tempo presente. A figueira é a prova visível de que as profecias não são contos antigos, mas verdades vivas que se manifestam em nossa realidade. Portanto, diante de um sinal tão claro e inegável, é fundamental que nos posicionemos. Não podemos permanecer indiferentes. A profecia da figueira nos convoca a uma reflexão profunda sobre nossa fé, nossa vida e nosso para o futuro. Não se trata de especulação, mas de observação de fatos históricos em alinhamento com a palavra de Deus. A figueira brotou, confirmando uma antiga profecia. E o que vem a seguir, meus amigos, é algo que nenhuma geração antes da nossa teve a oportunidade de testemunhar de tão perto. Se você foi tocado por esta mensagem, se sente a urgência e a verdade dessas palavras e deseja continuar desvendando os mistérios das profecias bíblicas, o canal Lhe Ama de Lá, Fé, é a sua bússola neste tempo. Nosso compromisso é trazer a luz da palavra de Deus para os eventos que se desenrolam diante dos seus olhos. Não deixe que o tempo passe sem que você esteja preparado e informado. Assine o canal agora mesmo, ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam ouvir. O tempo é curto e a figueira já brotou. Abrace a verdade, prepare-se para o que está por vir e caminhe na luz da fé.